Aécio Neves e Dilma Rousseff devem voltar a se enfrentar em Minas Gerais. Vamos discutir também os impactos que as cidades inteligentes têm na vida de seus moradores. E ainda sobre a aposentadoria, apenas 4% dos brasileiros estão economizando para essa fase da vida. Isso e muito mais, agora, no Redação Novo Tempo. Olá, tudo bem com você? Começa agora o nosso Redação Novo Tempo pela sua rádio, TV. Muito obrigado porque você está aqui com a gente, acompanhando as nossas discussões. Você sabe que você pode interagir com a gente também através das nossas redes sociais, né? facebook.com/ntjornalismo. @ntjornalismo, você encontra a gente no Instagram e tem também o nosso site, o novotempo.com/jornalismo. E aí, gente, tudo bom? Tudo bem, graças Tudo a certo. Deus. Tava com saudade aqui do Isso que eu ia Redação falar, Novo Tempo, saudades. André 2 Leite? semanas fora. Olha só. A gente tava de férias? Não. Não, a gente nem percebeu que vocês não estavam. Nem pareceu tanto tempo assim. Isso é né? mentira, Nem sentimos- querido telespectador. nem Ela sentimos diz falta. isso, mas sentiu saudade sim. Posso afirmar categoricamente. Os ouvintes não estão vendo a cara dela, mas ela não parece muito convencida pela sua frase, Wagner. Olha, vocês que estão dizendo, né, gente? Se isso os faz sentir Eu melhor, digo e afirmo, sentiu saudade sim. não sei. Tava muito bom o programa sem vocês, mas é claro, a presença de vocês é, né, incrível. Dá uma graça melhor para esse programa, né, André Leite? Muito bem. Tô Mas super agora, motivado a começar esse programa, inclusive. já que ninguém mas se agora eu tô apreensivo com o começo do mês de junho, porque tá se aproximando o inverno. Ah, eu Aí também não gosto do Aí inverno. eu tô meio mal com isso, porque esse final do outono já tá acabando com os meus ossos e as poucas carnes que eu tenho. É, são poucas, não é mesmo? Eu diria que são praticamente nulas. Gente, no inverno tudo é... Nossa, tudo é mais difícil, né? Eu não sei. Eu não acho, eu gosto Gosta? bastante. É. Pra acordar, pra tomar banho, pra tudo. É, Eu acho que eu nunca acordar tenho... eu acho mais difícil mesmo, mas depois que o dia engrena, você tem mais disposição. Você acha? Eu acho. É muito engraçado. Eu também não- Eu gosto bem mais do inverno, Ah, você é de Curitiba, né? Gosta desse friozinho. prefiro. É muito engraçado porque como as coisas são invertidas, né? Por exemplo, muita gente diz que gente gosta do frio, fala, não, eu odeio o calor porque o calor me faz vontade de não fazer nada, só ficar parado. Comigo é exatamente o contrário. No frio eu não tenho a mínima vontade de fazer nada. Eu tenho vontade de Hibernar. colocar um moletão e ficar aí embaixo da coberta e não fazer mais nada. Porque no frio, cara, você vai lavar a louça, é gelado, tudo bem, você pode comprar um negócio aquecido lá para lavar a Tem louça de várias boa. possibilidades. Mas lavar a louça é ruim, tomar banho é ruim, sair pra rua é ruim, é tudo ruim. É um monte de Eu acho roupa que tudo tem que bom. colocar. Agora, deixando essa conversa de elevador de lado, né? Faz 2 semanas a gente não se encontra e já não tem mais assunto. Ah, como é que tá o clima? Ah, vai chover, hein? Será? E vamos lá para os destaques de hoje, não é mesmo? Hélio, vamos falar sobre Dilma e Aécio se enfrentando mais uma vez. Nos e ringues? Os ringues de Nos Minas ringues Gerais. eleitorais. Para uma vaga no Senado, não é isso? Neste ano, a eleição para o Senado são 2 vagas, né? Porque cada estado sempre tem 3 senadores, e aí só que são alternados, né? Numa eleição elege 1, na outra eleição elege outros 2. E este ano é para 2, e aí Dilma e Aécio vão disputar essas vagas no Senado por Minas Gerais. Quer dizer, é o plano de cada um, né? A Dilma transferiu o título dela para Minas Gerais, porque na verdade ela mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas ela transferiu para Minas para tentar concorrer por Minas Gerais, e o Aécio também deve tentar, apesar de, dentro do PSDB, não quererem que ele concorra, até porque o Aécio está com o nome bastante sujo, né? Acabou de se tornar réu no Supremo Tribunal Federal. O próprio governador, ex-governador de São Paulo, que quer concorrer à presidência, Geraldo Alckmin, disse que o ideal seria Aécio não concorrer a nada neste ano, ficar na dele tranquilinho, nos próximos anos aí tentando se defender na justiça, mas o Aécio disse que ele vai tentar, a decisão é dele e ele quer tentar o Senado. No caso da Dilma, parecia que isso seria mais fácil, então, ela conseguir vencer o Aécio por conta da situação do Aécio, só que aí a decisão de Dilma concorrer lá pelo PT acaba colocando uma situação ruim entre PT e
MDB, que são aliados em Minas Gerais. O vice-governador de Minas Gerais é do MDB. E o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, ele queria concorrer ao Senado. E aí, com Dilma indo, causou um problema tão grande entre PT e MDB que o presidente da Assembleia Legislativa, em vingança por conta da ruptura entre os dois partidos, tirou da gaveta, fez o que o Eduardo Cunha tinha feito com relação a Dilma. Tirou da gaveta um pedido de impeachment contra o Fernando Pimentel, que é do PT, governador do estado, e deu início ao processo de impeachment contra o Fernando Pimentel. Logo depois que isso aconteceu, abriu uma vaga num tribunal em Minas, para o qual o presidente da Assembleia poderia ser indicado pelo governador. Mas o governador falou, já que você pisou na bola comigo, também não indico. E aí ficou uma situação bem ruim entre PT e MDB em Minas Gerais. E aí, assim, fica essa confusão, né? Porque nesse cenário político é sempre assim, né? O amigo de hoje é inimigo de amanhã, mas aí depois de amanhã eles voltam a andar de mãos dadas. É como está agora PT e MDB rachando a disputa, o que vai prejudicar a disputa dos dois partidos ao Senado, né? Acaba diluindo os votos. E as chances acabam aparentemente sendo maiores para Dilma, né? Porque apesar do impeachment que ela sofreu, ela ainda tem um eleitorado muito forte em Minas Gerais, é por isso que ela se transferiu para Minas Gerais. E neste momento, quem está na reta mesmo é o Aécio, né? Por conta da situação toda. A denúncia contra ele, aceita pelo Supremo, é de corrupção ativa, corrupção passiva e tentativa de obstrução da justiça. E ainda está muito recente, então ele vai enfrentar uma dificuldade grande nas urnas. É muito interessante essa questão. Gente, deu uma É o travada frio. aqui. É o frio, ó. É o frio, tá vendo? Não, ele não funciona Viu o que o no frio faz com a gente? É muito interessante essa questão da mudança do título eleitoral da Dilma do Rio Grande do Sul para Minas Gerais, exatamente pensando nisso, né? E não é a primeira vez que isso acontece. Eu lembro, no passado, o José Sarney sempre foi muito forte no Maranhão, e de repente ele mudou o título eleitoral dele para o Amapá, e aí ele foi eleito senador pelo estado do Amapá, mesmo não morando lá, né? Exatamente por conta vamos usar eu não sei se eu posso usar essa expressão, mas é comumente usada na política, o curral eleitoral, né? Ou seja, onde a maior parte dos seus eleitores podem estar. E por conta dos recentes problemas no Rio Grande do Sul, o PT está bem fraco por lá, né? Exatamente. Suzane, vamos falar de Dia da Imprensa. Dia da Imprensa? Na verdade, o Dia da Imprensa é meu, Wagner Cantori. Não roube no caso, o meu meu destaque. Olha a minha cara de perdido. O meu é o Dia Nacional do Você Meio não vai Ambiente. ganhar parabéns pelo Dia da Imprensa, só ele. Gente, eu sou novo na casa, passei 2 semanas fora, tô um pouquinho complicado. Mas é leite, Dia da Imprensa. Voltando ao texto. Muito se fala sobre liberdade de expressão e comemorar o Dia da Imprensa, você acha que é importante justamente por isso? Daqui a pouquinho a gente fala sobre meio ambiente, segura aí. É interessante, porque tem muitas datas em comemoração a nós, assim, que trabalhamos com a imprensa, né? Tem o Dia Nacional do Jornalista, tem o Dia Internacional do Jornalista, tem o Dia do Repórter, tem o Dia da Imprensa. É bom, né? Porque lembram da gente, mas ninguém ganha presente, nenhum de vocês está ganhando presente por isso, tá? Mas estamos lembrando, pelo menos, da data. Mas aceitamos presentes. Nós ganhamos uma caneca. Caixa Postal 11. É verdade, a gente ganhou, é verdade, no Dia do Jornalista, né? Dia do Jornalista. Mas a gente ganhou do NASP. Sim. Exatamente. Reitoria do Myron NASP, Otto, obrigado aí. Muito obrigado. Merchan básico. Exatamente, mas ganhamos uma caneca, né? Ganhamos obrigado. Mas sobre o Dia da Imprensa, aconteceu agora, né? Nessa última sexta-feira, dia 1º de junho. E assim, obviamente é uma data importante para a gente sempre pensar sobre isso que você falou, sobre a liberdade de imprensa, para a gente poder fazer o trabalho como jornalistas, como repórteres, apresentadores, fotógrafos, enfim, todo mundo que lida com a imprensa. Só que tem um dado, que é o dado mais recente, porque eles lançam no final de cada ano, que é um dado divulgado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras, no final de 2017. Então, é o dado mais recente que a gente tem, que diz que houve 65 casos de jornalistas assassinados em 2017. E desses, 50 eram profissionais, 7 independentes e 8 colaboradores de veículos de mídia.
foi o menor registro de morte nos últimos 14 anos, mas, obviamente, é um número expressivo, né? 65 pessoas morrerem porque estavam exercendo a profissão. Não é simplesmente, morreu um jornalista, né? Não, morreu um jornalista porque ele estava fazendo o trabalho... No ato do exercício da sua profissão. É curioso quando a gente ouve essas notícias assim, né? Porque a gente tem total liberdade de expressão aqui no Brasil e até assusta quando a gente recebe relatórios como esses, né? E é mais triste ainda que boa parte dessas mortes, eu não sei se você tem os números, elas estão ligadas ao exercício da profissão na editoria de política, né? Geralmente é um jornalista guerra, né? checando, no Brasil, no caso, né? Investigando, fazendo alguma investigação determinada, algum político envolvido nesse assunto. No caso do mundo, que é um dado bastante interessante que eles dão, assim, né? Faz um bom tempo, desde 2012, a Síria permanece como o país que mais mata jornalistas. Então, em 2017, foram 12 que morreram na Síria. Obviamente, o jornalista vai cobrir um conflito da guerra civil lá, etc. E aí acaba morrendo. Na sequência, vem o México, que é um país que não está em guerra, mas é quase tão perigoso quanto um país em guerra. A Síria matou 12 em 2017, o México matou 11 em 2017. Agora, eu não sei, esse dado do Brasil tá correto? Então, a maioria dos jornalistas que morrem no exercício da profissão no Brasil, eles estavam fazendo uma investigação na área de política. Não sei se eu poderia dizer a maioria, mas assim, tem bastante caso no Brasil, quando se trata de jornalista morto por algum tipo de perseguição, tem a ver com a política. No caso, veja, a gente pode ter levantamentos de diferentes ONGs, tá? Mas no caso desse levantamento da ONG Repórteres Sem Fronteiras, relativo ao ano de 2017, só teve uma morte de jornalista no Brasil, que na verdade não foi um jornalista, mas alguém ligado à imprensa, um blogueiro, em Aquirás, no Ceará, no mês de junho de 2017. Ele estava fazendo um trabalho investigativo sobre ocorrências criminais na região. Então, não necessariamente tinha a ver com política, no caso dele. Tinha a ver com criminalidade, pode até estar ligado a algum político. Aqui não tem detalhes sobre qual era os detalhes da investigação do rapaz aqui. O nome dele era Luiz Gustavo da Silva, tinha 26 anos. Mas, obviamente que não descartaria situações em relação a isso. Mas, de acordo com esse levantamento da ONG Repórteres Sem Fronteiras, no caso do Brasil, não está explícito que tem a ver com questões políticas, mas não descartaria algo nessa linha. É interessante quando a gente tem essas datas comemorativas, porque a gente acaba trazendo para a pauta, né? Conversar sobre esse assunto. A gente está conversando agora sobre a imprensa de um modo geral, né, reverberou esse tipo de discussão e é interessante. Outra coisa é o meio ambiente. Na próxima semana, a gente tem o que é chamado a Semana do Meio Ambiente por causa do dia 5 de junho, né, que é comemorado o Dia do Meio Ambiente. É uma outra oportunidade para a gente conversar sobre esse assunto, né, Suzane? Com certeza. Muito se fala durante essa semana, em fóruns e palestras, sobre maneiras como a gente pode cuidar melhor do nosso meio ambiente. Mas eu trago aqui primeiro alguns dados alarmantes, né? Talvez não seja assim uma novidade, mas vamos aqui compartilhar o que os últimos relatórios têm mostrado. Um desses relatórios geralmente é feito, né, por organizações aí mundiais, né, que pega todo o registro do planeta. A população mundial consome 30% a mais do que o planeta consegue repor. Isso é muito grave. Outro relatório mostra o seguinte, que a gente extrai anualmente 60 bilhões de toneladas de recursos naturais. Isso representa 50% a mais do que extraíamos 30 anos atrás. Desde quando surgiu a Revolução Industrial para cá, nós saímos da casa dos milhões para os bilhões, né? Hoje somos 7,6 bilhões de seres humanos na Terra. Então, a população cresceu muito, obviamente o consumo aumentou bastante, o que talvez, né, seria natural, né? Com mais pessoas, mais consumo. Só que se estamos consumindo 30% a mais do que o planeta pode suportar, até que ponto poderemos viver aqui no planeta, entendeu? Se os recursos foram ficando escassos cada vez mais. Esse lance do consumo é interessante porque, assim, a gente precisa de água, a gente precisa de eletricidade, roupa, enfim, uma série de coisas.
Mas o que tem acontecido, e principalmente com essa questão da globalização, de você ter acesso talvez mais fácil às coisas, não sei, é o consumismo. E por conta disso a gente consome muito mais do que talvez seria necessário para a gente viver. E essa pauta sobre consumismo, ela é bastante enfatizada agora nessa Semana do Meio Ambiente por conta disso. Porque a gente extrai muitos recursos e depois tem um lixo gerado de todo esse consumo exagerado que a gente tem. Posso fazer uma pergunta dentro disso que você está falando? Eu não sei se, talvez aí não vai ter essa informação, mas se tiver. Aí diz que a gente consome, o planeta Terra nesse momento, os seres humanos consomem 30% a mais do que o planeta poderia produzir. Qual é a base de cálculo para fazer alguma coisa do tipo assim... a gente consome, tem essa informação? Pode ser que não tenha, aí não tem problema. Não, detalhada não tem. Eu penso que eles pegam isso baseado no tanto que a gente tem de recurso natural. Uma estimativa disso, né? Com que a gente descarta, talvez, né? Ou que consome. Enfim, é interessante eu posso até. dar a gente pode procurar depois, né? Tipo, é legal isso que você está falando, que lança o gancho para a gente poder saber mais sobre isso. Para o telespectador, para o ouvinte, inclusive. É até interessante isso de a gente... O que a gente... Sempre vem isso, né? O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Quando essa discussão era levantada há um tempo, eu via defensores do meio ambiente, essa galera toda dizendo, gente, vamos economizar os recursos, olha, cuidado, não desperdiça, vamos consumir menos e tal. Hoje o discurso já é meio diferente, vocês estão reparando? É uma coisa assim, gente, a coisa já degringolou já. Entrega para Deus. Pode parar de consumir, vamos tentar melhorar, mas olha, recurso a gente não tem mais. Olha, não sei se a gente pode ser tão desesperançoso assim, mas uma coisa que me chamou bastante atenção, eu acho que esses relatórios eles vêm para mostrar onde que está o problema. Enquanto algumas pessoas têm falta de recurso básico para viver, outras consomem muito além do que precisa. E esse novo relatório... E a gente não está falando só de pessoas assim, né? A gente está falando de países. Então, existem países que são muito mais consumistas do que outros países, né? Não, com certeza. Nesse que eu ia falar especificamente tem a ver com a desigualdade social, porque foi feito aqui um comparativo entre as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres, ou seja, a maioria que é mais pobre consome, assim, eu estava tentando encontrar aqui, uma porcentagem mínima, entendeu? Libera gás carbônico, por exemplo, minimamente comparado à menor população que é mais rica e consome uma fatia muito grande dos recursos naturais e libera mais gás carbônico. Então, temos aqui um problema, né? O que pode ser feito? Aí é que é o momento de discutir e de ver. Então, a desigualdade social também entra na questão do meio ambiente. Com certeza. Bom, parada agora, a gente vai para o intervalo. Na volta, a gente vai discutir um assunto que é o seguinte. Você já ouviu falar das cidades inteligentes? A gente vai explicar o que são essas cidades e também os impactos que elas têm na vida dos seus moradores. A gente volta já.